Olá! Estou aqui hoje para falar de um assunto que é muito interessante, profundo, então vou tentar resumi-lo sem profanizá-lo, que é sempre um desafio, que são as formas de pensamento. Então vamos lá, o que são formas de pensamento? Formas de pensamento, como o nome diz, né? Quando o seu pensamento ganha forma. Quando isso acontece? Quando ele começa a ganhar uma densidade. Em muitos casos, as formas de pensamento são a origem dos nossos hábitos, que darão origem, às vezes, a vícios. Vícios de todas as formas, todos os sentidos. Quando a gente começa a repetir demais alguma coisa, a gente começa a criar quase que uma entidade que você precisa alimentar. Então é dito, em termos metafísicos, energéticos, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente pensa mais de 3 vezes. Isso é uma grande verdade, porque tudo que você começa a jogar a sua energia, você começa a moldar. E moldando, você vai trazendo aquela energia para perto de você e é como se você fosse tomando aquela forma. Então, a grande questão da forma de pensamento é que, às vezes, ao invés de você moldá-las, elas nos moldam, né? Ou seja, elas começam a interferir na qualidade do nosso pensamento, no que nós estamos pensando com mais frequência e, por consequência, o pensamento gera um comportamento que vai gerar um sentimento e vice-versa. Então, a importância, né, do autoconhecimento, que a gente fala tanto sobre isso, o autoconhecimento é essa autoinvestigação, é você diariamente, constantemente, se puder, investigar as raízes, as origens do que você pensa, o porquê você pensa, ou porquê que surgem pensamentos na mente, que às vezes aparentemente eles vêm do nada, mas nunca eles vêm do nada. Tudo nós entendemos que aparece na nossa vida por uma lei de atração. Então é claro que se você começa a frequentar um tipo de ambiente, você começa a vibrar naquela frequência, se você começa a conviver com determinadas pessoas com um tipo de energia, você começa a vibrar também naquela frequência. Isso tudo interfere na qualidade e quantidade dos seus pensamentos. Quando a gente vive de forma inconsciente em relação aos nossos pensamentos, eles simplesmente tomam conta, né? Há um terreno livre para eles se propagarem, para eles se tornarem ali sementes que vão se fertilizar, desabrochar. E isso às vezes é meio perigoso, né? Porque quando você se dá conta, você está totalmente movido a pensamentos ou impulsos que você não tem nem ideia de como eles ali surgiram. Muitas pessoas que desenvolvem vícios, que depois elas têm muita dificuldade em se livrar deles, muito movido por algo que começou como uma simples sementinha de um pensamento que ela repetiu hoje, repetiu daqui a pouco e repetiu depois. É o pensamento que, como eu falei, gera uma atitude, né? Um comportamento que você vai fazendo, e quando se dá conta, aquilo já toma conta da sua vida. Então, a gente tem no campo dos cristais assim, 2 pedras que eu acho sensacionais para que a gente possa remover e ligar o nosso campo de energia para que ele funcione como fazendo uma limpeza constante dos pensamentos intrusos. Não sei nem se eu vou chamar de pensamentos intrusos, mas assim, do que não é autorizado pela nossa consciência ou pelo nosso eu consciente de se manifestar. Uma delas é a chamada selenita laranja, que eu chamo de ulexita, mas muitos chamam de selenita laranja, que é essa pedra linda, laranja estriada. Já falei dela em outros vídeos e é exatamente essa função que ela tem, que é sensacional, de remover do nosso campo energético os resíduos que ficam depois de você entrar em contato com situações difíceis, pesadas, traumáticas ou explosões emocionais. Tanto que eu chamo essa pedra assim, o SOS para pós-explosões emocionais, porque toda vez que a gente libera uma carga de raiva, de impulsos pesados, que sempre é bom lembrar que ninguém prega repressão em nada, tá? A gente não está aqui para reprimir, porque encarnados na 3D a gente vai ter sempre esses altos e baixos, então a gente vai ser tomado de vez em quando por um mau humor, por uma raiva, por uma ira,
Mas a questão não é você ser tomado por isso, mas é você conseguir reconhecer. A hora que você consegue e manifestei esse sentimento, manifestei esse comportamento e reconhece isso, você já começa um processo de distanciamento que é muito saudável para que você não retenha as memórias indesejáveis dessas pós-explosões ou pós-toxinas que ficam em nosso ser toda vez que a gente passa por essas situações. Então, usar, especialmente nos 3 primeiros chakras, a selenita laranja, ou lexita laranja, ela é sensacional, segurar essa pedra para meditar. Agora, eu vou dar uma companheira aqui hoje para vocês, eu ainda não tenho vídeos para ela só, que ela merece, que é a cianita. A cianita é a pedra que muitos atribuem à espada de chama azul do Arcanjo Miguel, linda, né? Lâminas de uma pedra também estriada, um azul claro, assim, magnífico. E a cianita azul, ela é uma pedra que nós usamos muito para os 3 últimos chakras, que representam exatamente o processo da nossa mente. Quando a nossa mente está muito poluída, muito vulnerável às energias externas, ou seja, ela está muito influenciável, não tem como, a gente vai absorver tudo e mais um pouco do comportamento das pessoas à nossa volta, dos ambientes que a gente frequenta, e isso vai gerar os comportamentos destrutivos. Então, às vezes você tem uma crise que você nem entende por quê, né? Um surto de raiva, uma agressividade, e às vezes você foi um lado seu esponja, né, que absorveu de alguma coisa fora e você estando naquela frequência, você deu passagem àquilo. Então a cianita é uma pedra de grande proteção nesse sentido, né, para trabalhar essa nossa, eu chamo desse triângulo superior, né, que quando ele está muito desenhado, quando ele está ordenado, quando a gente tem esses 3 últimos chakras assim muito alinhados com a luz, e a gente alinha esses chakras com a luz, gente, olha só, é com meditação, é com conhecimento, é quando você não cede aos instintos de uma forma assim totalmente inconsciente. Como eu disse, eu não sou favorável a nenhum tipo de repressão, mas eu acho que nós temos que ter uma autoobservação constante e perceber tudo aquilo que vem como um desejo. E toda vez também que a gente dá vazão em excesso aos desejos, como se eles ganhassem assim, uma vida própria em nós, a gente está dando vazão ao eu inconsciente que fatalmente desenvolverá um padrão destrutivo, não tem como. Então, meditar, refletir antes de você agir, antes de você ceder a impulsos assim que te tomam de forma muito intempestiva, isso é dar vazão a esses chakras, que são chakras, esses 3 últimos, que nos facilitam a abstração. Você conseguir enxergar as coisas um pouco de fora daquele eu reativo, daquele eu que se mistura tudo, daquele eu que é muito pessoal com tudo. E quando esses chakras estão funcionando bem, a gente consegue dar aquele passinho atrás antes de fazer uma besteira, falar alguma coisa que depois vai te complicar ou vai gerar algum arrependimento. Então, e a cianita azul é uma pedra que nos ajuda demais a organizar esse centro do triângulo superior dos 3 últimos chakras. Então, é uma pedra assim que, quando utilizada numa mandala junto com o lexita laranja, ela nos traz assim um alinhamento poderoso com essa luz do conhecimento, né? A luz do autoconhecimento, que é a frequência azul especialmente nos traz, e é aplicada ao triângulo da matéria, aos chakras que manifestam e materializam tudo aquilo que nós captamos, porque às vezes não adianta só captar e não conseguir colocar em prática teorias, conhecimento, ideias, e essa conexão facilita demais a limpeza constante dessas formas de pensamento. Então, dou a dica assim, para quem quiser trabalhar em chakra, pode colocar no corpo mesmo, né? Ou uma mandala, que a mandala sempre assim com o objetivo de você, ao criar sua mandala, você coloca como a sua intenção ali, com essas 2 pedras, que toda forma de pensamento que esteja ganhando vida em você, que não tenha sido autorizado pelo seu racional, pela sua vontade,
que seja eliminado, que seja cortado, tá? A cianita, especialmente cianita azul, é uma pedra de corte de tudo aquilo que gera potenciais destrutivos em nosso campo. Então, quando a gente trabalha com a cianita azul, é exatamente com essa intenção de romper os elos e vínculos que estão nos aprisionando a tudo que está nos levando à destrutividade. E isso tem origem nessas pequenas sementes que muitas vezes nós não damos tanta importância a elas, que aí é a Olexita laranja que cuida de cortar o mal pela raiz antes que ele cresça. Agora, depois que cresceu, é bom que a gente trabalhe com essas pedras juntas, porque sempre vai haver alguma coisa que a gente às vezes nem se dê conta, e elas ajudam muito a que a gente traga consciência o que é isso, o que é que está aprisionando o seu ser em algum padrão de inconsciência e de repetição. Então é isso, se você gostou, curte o canal, compartilha e em breve novos vídeos. Saudações cristalinas!